Graça e paz, querido. Nós estamos aí na nossa terceira aula dessa matéria abençoada, confissão e paciência. Confissão e paciência. Na última aula nós estivemos vendo acerca da armadura de Deus, é isso aí, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, calçado os pés no evangelho de preparação da paz, escudo da fé e espada do Espírito. E hoje nós vamos trabalhar um pouco acerca da integridade da palavra. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus mesmo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E através da verdade da palavra, nós temos santificação. Através de colocarmos a palavra em prática nas nossas vidas, nós vamos nos santificando, porque a palavra nos lava, nos limpa, nos regenera, a palavra nos transforma. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra ela limpa, a palavra ela modifica. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, além da palavra nos limpar, a palavra nos liberta. A palavra nos limpa, nos santifica, nos liberta, nos transforma. A palavra de Deus viva e eficaz, mais penetrante qualquer espada de dois fios. Mateus capítulo 5, verso 18, Jesus disse: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha que coisa tremenda! Até que os céus e a terra passem, nem um iota, nem um jota ou um tio, que no original é um trema e um hífen. O trema não faz diferença nenhuma para você ler a palavra, o hífen muito menos, mas isso Jesus estava dizendo que a mínima coisa, até aquilo que não faz diferença da palavra de Deus, não ficará sem se cumprir, não ficará sem realizar nas nossas vidas. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais vai passar. É o que Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus permanece para sempre, a palavra de Deus é eterna. Deus nos fala de tal forma que nos dá confiança, pois a sua palavra jamais cai em descrédito, a sua palavra jamais passará. Tentaram durante a história da humanidade muitas vezes colocar a palavra de Deus em descrédito, mas a palavra de Deus nunca perde o seu crédito, nunca perde a sua essência. Nós temos que ter convicção, nós temos que estar seguros. Se temos a palavra de Deus, temos que estar firmes, porque temos a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 11, esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus. Se ela é a semente, nós temos que falar a palavra. Quando nós falamos a palavra, nós estamos plantando a semente. E a semente, por si só, ela tem o potencial em si mesmo de poder germinar, brotar, frutificar. A semente é a palavra de Deus, e a semente, quando ela é lançada no solo do coração da pessoa, a pessoa foi feita de barro, então o coração da pessoa é a terra que cai a semente. A semente lançada no coração da pessoa, quando na verdade ela cai num solo fértil, ela vai produzir a 30, a 60, a 100 por um, porque cada semente tem vida em si mesma, assim como a palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós temos que entender que a palavra pregada é como a semente plantada, né? Você vai colher no mundo espiritual o que você está plantando. Você não vai plantar semente de alface para colher abóbora. Se você está plantando alface, você vai colher alface. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Se você plantar no mundo espiritual, você vai colher aquilo que você plantou. Então não adianta que no pé de maçã você jamais vai colher goiaba. Toda árvore boa, ela dá bons frutos, porque na verdade ela vai colher segundo a sua espécie ou segundo a raiz, segundo a essência da raiz da árvore. Mateus capítulo 7, versículo 16, Mateus 7, 16, Jesus nos diz:
por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Então é interessante nós observarmos que a palavra de Deus nos mostra um paralelo da vida cristã com a agricultura. O reino de Deus, ele é muito comparado à questão da agricultura, porque conforme for a semente, assim será o seu fruto. E o próprio Jesus diz que pelo fruto nós seríamos conhecidos. E através de muito fruto, o nome de Deus seria glorificado. O nome de Deus é glorificado. Evangelho de João, capítulo 15, continuação das últimas instruções aos seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então, a importância de nós entendermos o reino comparado à agricultura. Jesus está dizendo, eu sou a videira e vós sois os ramos. E esse ramo ele limpa, esse ramo ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto, porque quando não frutifica, ele vai podar. Então, nós temos que entender que a frutificação vem através da semente, e a semente é a palavra. Então, que palavra está saindo dos seus lábios? O que é que você está confessando no mundo espiritual? Nós semeamos a palavra de Deus. Se nós estamos querendo levar alguém para Cristo, nós devemos semear a boa semente da palavra de Deus. Um semeador saiu a semear. Infelizmente, muitos semeadores não estão mais semeando. Mas quando um semeador sai a semear o quê? O Logos. Logos é o quê? A vontade geral, a vontade aberta, a vontade plena de Deus. Um semeador saiu a semear o Logos. E quando a palavra penetra no solo fértil, germina e brota, então esse Logos se torna rema. Uma revelação pessoal e intransferível. A palavra de Deus é a semente e a semente vai produzir o que ela está gerando. Quando nós cremos com o coração e falamos com a boca, então nós estamos confessando no mundo natural aquilo que nós cremos no mundo espiritual. A palavra ela é tremenda, a palavra ela é poderosa. Uma hora ela vai brotar. A palavra de Deus nos diz que na estação própria. Em cada estação existem os frutos específicos daquela estação. Então, na estação própria, ela vai brotar. A salsinha, por exemplo, ela demora um período X para brotar. E se você lançar a semente e ficar mexendo na salsinha, ela nunca vai nascer. Já o quiabo, ele nasce bem mais rápido do que a salsinha. No dia seguinte já se começa a ver a diferença porque você já plantou. É igual aquela experiência do feijão que fazíamos quando criança na aula de ciências, né? Você vai acompanhando um dia, 2 dias o feijãozinho no algodão e assim você ia vendo a cada dia a mudança, a transformação do ciclo da semente. Esse ciclo, na verdade, acontece
em toda semente, e nós muitas vezes não temos a visão de como ele acontece, mas é certo que ele acontece. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas iguais serão boas. Então, semeie a boa semente. Semeie em todo o tempo, semeie pela manhã. Temos que realmente estar semeando e regando, cuidando, zelando pela nossa semente, com oração, com a leitura da palavra, com fé, declarando a palavra, fortalecendo a semente. Nós temos um Deus que zela em cumprir a sua palavra, então nós temos que entender que se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Agora nós temos que perseverar até que esse milagre aconteça. Salmo 119, versículo 89, nos diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Para sempre, em todo tempo, em todo lugar, a tua palavra, ó Senhor, permanece nos céus. Agora, o que nós temos que fazer é justamente alinhar a nossa declaração. E essa declaração é o que nós estamos chamando nessa matéria de confissão. Qual é a definição de confissão? Confissão é confessar. Confessar no grego significa homologeu. Homologeu, uma palavra grega que significa falar o mesmo. Então nós vamos começar a falar o mesmo que Deus fala. Alinhar a nossa fala com a constituição do reino, falar o mesmo que Deus deixou na sua palavra, falar o mesmo que a palavra de Deus está falando. Então, nós vamos aprender a concordar com Deus. Deus fala, eu creio e eu vou confessar aquilo que Deus fala. Quando eu creio, eu falo. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, nos diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Cri, por isso falei, a importância de nós estarmos firmados naquilo que nós cremos e declararmos aquilo que nós temos fé. Então, se eu estou crendo, a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de fé, a nossa declaração vai ser palavras de fé. Se eu estiver me alimentando da palavra, a boca vai falar a palavra. Então, se eu estou cheio da palavra, eu não posso deixar sair da minha boca palavras de derrota, palavras de frustração, palavras de maldição, porque eu tenho que alinhar a minha declaração com a verdade da palavra de Deus. Nós temos que acostumar a decorar a palavra de Deus e ficar declarando, confessando, ficar profetizando a palavra de Deus. Existe um velho provérbio judeu que diz: estude não somente com os olhos, mas também com os olhos e a boca. Então, se nós estudarmos só de ouvir, nós aprendemos uma porcentagem. Se você ouvir e escrever, você guarda outra porcentagem. Mas se você ouvir, ver, escrever e falar, você aprende muito mais. Porque quando você exercita, quando você alinha a tua fala com aquilo que você aprende, você assimila muito mais. Por isso que o cristianismo é a grande confissão. O cristianismo é a grande confissão. Em primeiro lugar, a confissão de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em segundo lugar, a confissão dos seus pecados. A importância de confessarmos a palavra de Deus. E agora, Hebreus capítulo 3, verso 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, o que o sacerdote fazia? O sacerdote, na verdade, recebia a pessoa, recebia a oferta da pessoa e se apresentava diante de Deus. Então, o sacerdote, ele era o representante do homem diante de Deus. O profeta faz o papel contrário. O profeta vem da parte de Deus e traz uma mensagem de Deus ao homem. Então, ele é o representante de Deus diante do homem. Mas o sacerdote, o sumo sacerdote, faz exatamente o contrário.
Ele é representante do homem diante de Deus. Jesus conquistou para nós a posição de sacerdotes. Por isso que nós somos reis e sacerdotes. Então nós temos que assumir essa posição de reis e sacerdotes e levar a palavra de Deus aos homens. Levar a palavra do Pai aos homens. Confessar a palavra de Deus aos homens. Jesus, naquele grande dia, vai estar falando: eu os conheço. Nós temos que estar confessando a palavra, porque à medida que confessamos a palavra de Deus, estamos confessando Cristo. Nós temos que estar declarando a palavra, porque à medida que declaramos a palavra, estamos apresentando Jesus Cristo. Aquilo que eu faço, aquilo que eu confesso, tem que ser aquilo que eu creio. Assim como o texto que acabamos de ler, 2 Coríntios 4,13. Crie, por isso falei. Então você tem que alinhar a tua fala à verdade da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, 14, o escritor de Hebreus nos diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Em outra tradução nos diz: mantenha firme a sua confissão. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Eu tenho que estar firmado. Eu não posso mudar minha declaração. O homem de coração dobre e inconstante nunca vai receber nada do Senhor. Então eu tenho que manter a minha confissão, eu tenho que manter a minha declaração, manter a palavra. A minha fé nunca vai estar acima daquilo que eu confesso. A minha fé nunca vai estar além daquilo que eu estou confessando. Ou seja, o que eu estou falando vai demonstrar o tamanho da minha fé. Aqui nós precisamos observar: o que nós falamos, estamos, na verdade, revelando o que está dentro do nosso coração. Se estamos falando palavras de derrota ou palavras de vitória, isso revela o que está no interior do coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque se nós estivermos falando palavras de derrota e alguém nos repreende, fala: que isso, meu irmão? Fale uma palavra de fé, fale uma palavra bíblica, uma palavra divina, e você fala: não, Deus sabe que no meu coração estou crendo. Não está. Então não se engane a si mesmo achando que você está crendo no coração se a tua confissão não está alinhada com aquilo que você diz crer. Porque a tua boca vai ter que manifestar, expressar o que está no seu coração. Interessante que na palavra de Deus nós encontramos pelo menos 3 tipos de confissão. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 nos diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Confessar Jesus como Senhor e Salvador é a primeira confissão que o crente deve ter. É a primeira confissão de senhorio de Jesus. É a primeira confissão de estabelecer Jesus como dono da tua vida, como Senhor da tua vida, como aquele que está no trono do teu coração. Mas o apóstolo João, em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então nós não devemos nos afastar de Deus quando pecamos, muito pelo contrário. Temos que nos aproximar e confessar o nosso pecado a Deus. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Quando você se arrepende, você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Agora temos que entender a distinção entre arrependimento e remorso. E o exemplo mais típico para você comprovar isso é Judas e Pedro, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, Judas vendeu uma vez. Só que Judas, ele teve remorso. Se ele tivesse oportunidade de fazer de novo, ele faria. Mas aí ele vai e devolve as moedas, querendo voltar atrás, e ele não se perdoa, ele não se arrepende. Então vai, se enforca e se lança no precipício. Já Pedro não. Embora ele tenha negado Jesus 3 vezes, você observa que houve um arrependimento genuíno e uma mudança de vida, uma transformação de vida. Então, a primeira confissão que você tem que ter é a confissão de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Segunda confissão, confissão de pecados. E a terceira confissão, a confissão da palavra. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então aqui nós vemos a importância da confissão da palavra, da declaração da palavra. Está escrito, eu creio. Está escrito, eu declaro. Assim como Paulo declara em 2 Coríntios, capítulo 4, 13. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, se você crê, fale. Se você crê, declare. Se você crê, você tem que alinhar a sua confissão com a verdade da palavra de Deus. Sendo sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus toma as nossas confissões e apresenta diante do Pai. Jesus toma a declaração que sai da nossa boca e leva diante de Deus e volta para nós com a resposta. Por isso a importância de nós entendermos o poder da palavra, por isso a importância de nós tomarmos cuidado com a palavra que está saindo dos nossos lábios. Provérbios capítulo 18, versículo 21, nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. Ou seja, as suas palavras levarão você acima das suas circunstâncias. Ou as tuas palavras vão te trazer vitória, ou elas vão te aprisionar. A morte e a vida está no poder da língua. Quando não conseguir falar uma palavra de vitória, fecha a boca, se cala, mas não dê matéria-prima para Satanás ter legalidade para poder atuar. É você que governa, é a tua declaração que governa a tua atmosfera, é a tua declaração que governa a tua realidade. Talvez você esteja vivendo hoje as palavras que você confessou ontem. Talvez você esteja vivendo hoje diante de uma colheita que você não está satisfeito. Então procura mudar a semente, procura mudar a palavra para gerar uma colheita diferente, entendendo que tem o tempo certo de cada semente germinar e brotar. E durante esse período, não aborte a semente, não ceife a semente antes da hora, não ceife a semente antes de ela frutificar. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, se a palavra é a semente e você lançou sementes de morte, não adianta depois você querer ressurreição e vida se você só profetizou morte, 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 morte. Então você tem que entender que a semente é a palavra. Se a tua palavra é palavra de vida, você vai ter vida. Se a tua palavra é palavra de morte, você vai colher morte. Jesus, então, como sumo sacerdote da nossa confissão, ele pega as palavras que saem das nossas bocas e leva até o Pai. Olha o que teu filho está confessando. Ele pega a palavra que saiu dos nossos lábios e leva diante do Pai. Então você é hoje produto das palavras que você falou ontem. Você vive hoje o resultado do que você falou ontem. E aí então entendemos o que é a confissão de fé. Quando falamos em fé, a palavra de Deus nos diz que a palavra fé está o significado dela no próprio texto de Hebreus 11. Mas no grego, o termo fé significa pistes. E pistes significa convicção baseada no que se ouve. De sorte que a fé vem pelo ouvir, convicção baseada no que se ouve. Então a fé é uma certeza, a fé é uma convicção. Aquilo que eu estou ouvindo pode gerar fé ou pode gerar dúvida. O campo de batalha é a mente, então, mediante a palavra que eu estou dando ouvidos, é que ou vai gerar matéria-prima para Deus, ou vai gerar matéria-prima para Satanás. Então, a fé é o firme fundamento, é a firme convicção. Aquilo que eu estou ouvindo pode gerar fé ou não. Você já parou para pensar o tanto de informação que nós temos hoje em dia, nessa geração pós-moderna? Aquilo que a gente realmente tem, a gente vai ter
que ter convicção, a gente vai ter que ter certeza. Hebreus capítulo 11, verso 1, o escritor de Hebreus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a prova das coisas que se não veem. Para que não houvesse dúvida, Deus coloca, Deus permite, Deus traz até nós a definição da fé no próprio texto bíblico. A firme convicção das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o escritor de Hebreus continua dizendo, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. E aí no capítulo 11, o escritor de Hebreus vai trazer uma galeria da fé, mostrando tantas conquistas de fé que os personagens tiveram, falando sobre a vida de homens e mulheres que colocaram a sua fé em prática e a fé genuína, a fé no Deus Todo-Poderoso. Por isso nós precisamos meditar, por isso nós temos que prestar atenção no que o texto diz, porque a fé é a certeza, a fé é o firme fundamento. Nada pode fazer você mudar de opinião, você tem a certeza, uma firme convicção que mesmo não vendo, você crê e você sabe que está ali. E você tem tanta certeza que a fé torna a substância das coisas que esperam. Agora, se você está vendo, você não necessita de fé, porque a definição de fé em Hebreus, o texto nos diz que é a firme convicção dos fatos que se não veem, a firme convicção dos fatos que não se veem. E nós vamos então arrancar as promessas de Deus do mundo invisível, do mundo espiritual mais real, e vamos trazê-la, vamos materializá-la, vamos trazer de onde Deus está para onde nós estamos. Porque no mundo espiritual já aconteceu, no mundo espiritual já se realizou, no mundo espiritual já tem a cura, já tem o milagre, já tem a provisão. Então, na verdade, eu posso não estar vendo no mundo físico, mas eu tenho que crer que isso já existe. E o que me dá respaldo para crer? A palavra de Deus. Deus não tem pressa, Ele faz as coisas no seu devido tempo, no tempo kairos, no tempo perfeito, no tempo de Deus. Ele faz as coisas com antecedência. Por isso que a palavra de Deus nos diz também que aquele que crer nele, então também não se apresse. Porque no tempo exato, no tempo certo, isso vai se materializar na esfera natural, na esfera terrena, na esfera material. Isaías capítulo 28, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Aquele que crer nessa pedra, nessa rocha, aquele que acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, não se apresse. Jó capítulo 38, 22 a 24. Jó 38, 22 a 24. Ou entrastes tu até aos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Nós observamos aqui Deus respondendo a Jó, aos questionamentos de Jó. Ou entrastes tu nos tesouros da neve? Deus tem guardado segredos, guardado tesouros nas coisas que o homem nem imagina. Cada floco de neve é único, não se repete. Cada floco de neve tem uma composição diferente. E assim como as digitais, assim como a íris do olho, Deus tem guardado tesouros. Ou entrastes tu até os tesouros da neve? Em Apocalipse fala sobre o fogo da saraiva e os depósitos da neve de Deus. O próprio Deus já tem guardado o que ele vai usar no tempo do fim. O próprio Deus, ele não tem ansiedade, ele sabe aguardar o tempo certo, ele sabe qual o melhor momento. Deus realmente pode nos suprir diariamente. Durante o decorrer do dia, eu escolho usar a fé ou não. Eu escolho colocar a fé em prática ou não. Então eu preciso decidir a
acreditar na verdade da palavra de Deus, eu preciso decidir colocar a minha fé em prática. Mateus capítulo 13, verso 19 nos diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Todos os que ouvem a palavra do reino e não entendendo, não compreendendo, vem a ave de rapina e come porque caiu à beira do caminho. Vem a ave de rapina, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Com a semente nunca há problema. Se ela cair no solo pisoteado pelos homens, se ela cair à beira do caminho, se torna alimento da ave de rapina. Se ela cair entre os pedregais, ela brota. Se ela cair entre os espinhos, ela brota. Se ela cair entre solo fértil, ela brota. Com a semente nunca há problema. O problema é onde você está deixando essa semente cair. Aqui nós vemos a necessidade de compreender a palavra, porque a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Aqui nós entendemos a necessidade de você entender o que foi pregado. A todos os que ouvem essa palavra, não é para todos os que não estão ouvindo, mas àqueles que estão ouvindo. Quanto aos que ouvem e não compreendem, ouvem e não acham que é para ele, ouvem e transferem para outros, ou seja, ouviu, mas acho que é lá para o tempo passado, acho que era para a época de Paulo, para a época de Moisés, de Davi, ou então para uma época futura, né? Tem pessoas que quando ouvem uma mensagem, ele transfere a mensagem para todo mundo, menos para ele. Puxa, fulano precisava estar aqui para poder ouvir essa palavra, e ciclano precisava ouvir esse pedaço. E ele que está ali? A todos que ouvindo, não compreendendo, vem o maligno e arrebata. Ou seja, ouviu, mas não tomou posse, ouviu, mas não entendeu, ouviu, mas não recebeu para si, não tornou rema para a vida dele. Hoje nós temos muitas informações e a grande verdade é que ouvimos demais, escutamos muita coisa e nem todas elas prestamos atenção. E o mais terrível é quando não damos a devida atenção à palavra de Deus. Os estudiosos afirmam que o homem recebe hoje mais informação em um dia do que o povo antigo recebia na vida toda. Recebem mais informação em um dia do que os povos primitivos recebiam durante toda a sua vida. Agora, você tem que selecionar as informações que recebe e quando é a palavra de Deus, você tem que decidir guardá-la no teu coração e dar a devida atenção. Quando você entende o que Deus está dizendo, então a fé é gerada, a fé brota, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando entendemos, compreendemos a palavra, a fé é gerada. E quais os elementos da fé? O primeiro deles, ouvir a verdade. Se o texto Paulo coloca de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, alguém teve que pregar para que alguém pudesse ouvir. Então, se a fé vem pelo ouvir, ela não vem por ouvir qualquer coisa. Ela não vem por ouvir o noticiário do dia, ela não vem por ouvir a palavra do médico, ela não vem por ouvir a palavra do advogado. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra da verdade. A palavra é a verdade. Então, a primeira coisa para que tenhamos fé é dar ouvidos, e esse ouvido com atenção. Eu preciso dar a devida atenção à palavra do Senhor para que ela possa gerar fé, desenvolver fé na minha vida. Além de ouvir a verdade, eu preciso crer na verdade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e 12. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, 11. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, em segundo lugar, nós temos que crer na verdade da palavra de Deus, nós temos que crer naquilo que ouvimos. Tem muita gente que fica atrás de profeta até encontrar um que ouviu, um que falou aquilo que ele queria ouvir.
até encontrar um que satisfez aquilo que ele queria ouvir. Tem muita gente que quer ouvir algo contrário, principalmente acerca de tentação, de pecado, acerca de consertar a vida, de corrigir os seus comportamentos. Muitas pessoas querem ouvir algo que lhes satisfaz, então querem dar crédito à mentira. O texto diz que estes serão julgados e o próprio Deus os entregam à operação do erro para que creiam a mentira. Por quê? Porque ele está buscando coisa para satisfazer apenas os seus próprios desejos, suas próprias vontades. Estes serão julgados todos quantos não deram crédito à verdade e à verdade da palavra de Deus, a palavra que é Jesus. Se não deram crédito, então não terão salvação. Então, os elementos da fé, em primeiro lugar, precisamos ouvir. Em segundo lugar, crer naquilo que ouvimos, crer na verdade da palavra que ouvimos. E em terceiro lugar, receber essa verdade. João capítulo 1, verso 12, João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam. Então, em terceiro lugar, nós temos que receber aquilo que ouvimos e aquilo que cremos. Aquilo que ouvimos e aquilo que cremos é o que nós vamos confessar com a nossa boca, tendo Jesus como Senhor e Salvador. A partir do momento que você ouviu, você recebeu, você creu, agora você tem que passar a andar nessa verdade. Agora você tem que passar a andar em novidade de vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, porque andamos por fé e não por vista. Tiago capítulo 2, verso 17 a 26. Tiago 2, 17 a 26. A fé sem obras para nada aproveita. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas palavras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu tenho que aprender a andar na verdade da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, ouvir a verdade, crer na verdade, receber a verdade e andar nessa verdade que eu recebi. Hebreus capítulo 4, verso 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eu acho esse texto tremendo, né? Quando nós ministramos no coletivo, quando nós pregamos a um auditório, quando nós pregamos na igreja, existem inúmeras pessoas ali, centenas de pessoas ouvindo, e em um acontece e no outro não. Um acontece o milagre e o outro não. Não é que a palavra de Deus funciona para um e não funciona para outro. Esse texto, o escritor de Hebreus nos responde, preste atenção, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como também a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por que para eles não funcionou? Por que para eles não aproveitaram nada? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, quando eu recebo a palavra, eu tenho que crer que ela serve para mim. Quando eu recebo a palavra, eu tenho que ativar a fé, sabendo que ela serve para mim. Eu tenho que misturar palavra e fé. Isso é homologeu. Isso é uma mistura eficaz. A palavra com fé. Eu tenho que ter uma ação correspondente. Quando andamos na vontade de Deus, nós vamos também mostrar as obras. Por quê? A fé sem obras é morta. Então, fé é ação.
nós temos que trabalhar, nós temos que ter as obras que demonstrem a nossa fé. Agora, como vamos pregar para o morador de rua que está morrendo de fome, hein? Como vamos alcançar o preso se não formos até o local em que ele está preso? Como vamos alcançar o idoso que está aí numa casa de repouso? Como vamos alcançar aquele que não tem acesso à palavra de Deus se nós não formos até ele? Se a gente ouve a palavra e não ouve proveito, é porque, na verdade, ela não foi acompanhada com fé. Quando eu ouço a palavra, eu tenho que ter passos de fé, atitudes de fé que a palavra diz a meu respeito. A boca fala do que o coração está cheio. Então não adianta você ouvir a palavra ou passar a noite inteira em oração, em jejum e no dia seguinte só reclamar, murmurar, chorar, praguejar e não alinhar a sua declaração com aquilo que você crê. Deus, na verdade, quer ver a sua ação de fé. Não adianta você ficar pedindo para que todos orem a você e alguém lhe chama a atenção e você diz, não, mas Deus sabe que no meu coração eu estou crendo. Não está. Não se engane a si mesmo. Se você não consegue alinhar a sua declaração com aquilo que você diz crer, é porque na verdade você ainda não crê. Hebreus capítulo 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 3, verso 16 a 19. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não puderam entrar na promessa de Deus. Muitas pessoas têm dito que aquele que tem promessa não morre. Não morre se ele crer. Não morre se ele andar de acordo com a promessa, se ele andar de acordo com fé. A palavra de Deus diz que, na verdade, só de homens eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças que saíram do Egito e foram para a conquista de Canaã. 600 mil homens maiores de idade dá aí uma perspectiva de pelo menos 3 milhões de pessoas. Esses 600 mil homens, todos eles tinham a promessa. Todos eles saíram com uma promessa. Deus tem uma terra prometida. Deus tem uma terra de Canaã, que vai ser a terra da promessa. Deus tem o cumprimento do que o Senhor falou a nosso pai Abraão. Só que desses 600 mil homens, 599.998 homens morreram sem se apropriar da promessa. Só Josué e Calebe daquela geração é que puderam se apropriar da promessa. Todos os demais morreram sem se apropriar da promessa, mesmo tendo uma promessa. Então, cuidado. Se você não crer e não lutar para que a promessa se cumpra na sua vida, não adianta você ficar de braços cruzados esperando que essa promessa se cumpra. O texto nos diz que por causa da incredulidade, eles não puderam entrar na promessa do Senhor. Foram desobedientes, foram incrédulos e não puderam entrar por causa dessa incredulidade. O que mais desagrada a Deus é uma pessoa que não consegue crer no que ele falou, uma pessoa que não consegue crer na sua palavra. E o povo, por ser incrédulo, não pôde se apropriar daquilo que já era promessa de Deus para a vida deles. Precisamos ter a ousadia e a intrepidez para tomar posse da terra, porque também estamos caminhando para a nossa Canaã celestial, que é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. O centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Canaã não é os céus, né? Muitas pessoas têm pregado que Canaã é os céus. Não, Canaã tinha gigantes, tinha espinhos, tinha muralhas. Canaã não é os céus. Canaã é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Existe uma Canaã celestial para cada um de nós, que é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, cuidado para não morrer no deserto e deixar de entrar na sua Canaã. Cuidado para não perecer no deserto, mesmo tendo uma promessa de uma terra prometida. Então, para recebermos a vitória, nós temos que ouvir, temos que crer, temos que receber e temos que andar
na verdade daquilo que cremos. E assim, então, nós vamos fazer uma confissão de fé. É isso aí, confissão de fé. Hebreus capítulo 4, verso 20 e 21, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então nós precisamos falar e agir de acordo com a palavra de Deus. O texto, Paulo está dizendo acerca da fé de Abraão. Ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando você dá glória ao Senhor, você é fortalecido em fé. Quando você dá glória ao Senhor, você pode estar certíssimo que o Senhor vai te abençoar. Então aqui vai falar sobre um homem de fé, Abraão. Pela fé, ele se fortaleceu glorificando a Deus. Diante do dia mau, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, bendiga o Senhor, agradeça ao Senhor, que isso vai fortalecer a tua fé. Estar certo de que a palavra atuará vai te fazer andar de acordo com a palavra. Aquele que crê em Deus e demonstra a fé nele, Deus o recompensa. Não só nessa vida, como por toda a eternidade. Poderíamos falar de inúmeros personagens bíblicos que são lembrados e pregados a vida toda e agora em todo o mundo. Abraão, por causa da sua fé, ele teve as bênçãos e ele foi chamado amigo de Deus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E já não era porque Deus o tomou para si, era porque Enoque era tão íntimo de Deus, Enoque desenvolveu um relacionamento tão próximo, tão profundo para com Deus, que Deus o tomou para si. E aí então nós precisamos entender essa verdade, né? Imagina se a sua história tivesse que ser registrada para outros povos, se a tua vida fosse registrada e revelada por Deus a alguém que iria escrever a seu respeito, o que Deus iria falar acerca de ti? Uma das melhores, maiores declarações é o Senhor falando acerca de Jó para Satanás. Tu viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, a mim, que se desvia do mal. Então, se Deus revelar a tua vida para alguém escrever acerca da tua história, o que é que o Senhor vai falar sobre ti? Nós temos que aprender a confessar a palavra de Deus e não abrir mão da palavra de Deus. Maria foi uma mulher que soube alinhar a sua confissão. Olha só, Lucas capítulo 1, verso 37 e 38. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria recebe a visita de um anjo e, surpresa com a saudação do anjo, salve agraciada, o Senhor é contigo. E ali então ela recebe uma palavra que ela vai conceber. Como pode ser isso se eu não tenho conhecido varão? Imagine, né? Naquela época, uma mulher virgem, jovem, adolescente, desposada, nova, saindo da adolescência, e aí então o texto nos diz que essa mulher se dispõe. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela creu e ela disse: faça a tua vontade em mim. No contexto que ela vivia da lei, Maria poderia ser apedrejada. Se ela fosse denunciada por José, ela seria apedrejada. A lei era muito rígida quanto a essas coisas. Não se existia bebê de proveta ou inseminação artificial. Então imagina a fé extraordinária, porque não havia nenhum elemento para ela crer na palavra do anjo, porque até então nunca ninguém tinha gerado sem ter um relacionamento sexual. Nunca ninguém tinha gerado apenas como semente da mulher, fazendo cumprir a primeira profecia de Jesus em Gênesis 3,15. E é tão tremendo e tão interessante que essa mulher creu. O texto bíblico em Gênesis 3 nos diz que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Em toda a Bíblia, é o único texto que diz
da semente da mulher. Hoje sabemos que a mulher não tem sêmen, sabemos que a semente não vem da mulher. Deus errou ali? Não. Deus já estava falando, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Deus já estava dizendo em Gênesis capítulo 3, é de uma virgem que vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Hebreus capítulo 11, versículo 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara teve por fiel, Sara julgou a Deus por fiel, teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Deus é fiel, mesmo que o homem se manter infiel, mesmo que o homem pecar, Deus permanece para todos sempre fiel. Tanto é que no princípio a própria Sara deu uma risada, né? Ela não acreditou de imediato. Como pode ser? Eu estou com 90 anos, mas o anjo do Senhor ali repreende e ela então teve fé. Muitas vezes no começo nós também dizemos, né? Mas será que eu vou conseguir? Mas será que essa promessa é para mim mesmo? Muitas vezes no começo titubeamos, mas Deus continua falando e confirmando e Deus nos faz crer. E a importância de que à medida que a palavra vem, a fé é gerada. Sara era estéril, estava com 90 anos, já tinha passado o ciclo da mulher, ela não podia gerar, já tinha passado a idade da regra da mulher, aos olhos naturais era impossível, mas ela teve por fiel aquele que lhe fez a promessa e ela gerou então o filho da promessa. Que você possa cada dia alinhar a sua confissão, alinhar a sua declaração com as verdades da palavra de Deus e viver um novo tempo de milagres, sabendo que no tempo certo o Senhor vai fazer cumprir na tua vida, na tua história. Deus te abençoe, assista essa aula quantas vezes você quiser e conheça as nossas demais matérias nas plataformas para que você possa ser abençoado pelo conhecimento da palavra. Até a próxima aula, no nome de Jesus.